Logo, boa tarde. Dando continuidade ao 21º ENASED e 1º CIEPEC, convidamos a professora Cristina Guterres, docente do Colégio Sagrado Coração de Jesus de Ijuí, para abrilhantar ainda mais a nossa tarde, cantando a música Era uma Vez, de Kel Smith. Ela tem que ligar. Ela tem que ligar o áudio. Cid tá sem voz. Prof. Cristina, por favor, ligue o áudio. O áudio. Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Muito obrigada. Agradecemos a Prof. Cristina pela belíssima apresentação e convidamos a todos os participantes para assistir ao vídeo poema denominado Saudades do Mário, criado pelo professor doutor Paulo Evaldo Fenstenseifer, em homenagem ao professor Mário Osório Marques. Orfandade é o que sentimos. Afinal, todos somos um pouco Mário. O Mário, porém, se foi.
e presente ficou no que em cada um de nós deixou. Só mobilizando esse pouco de Mário que temos em nós, poderemos amenizar o vazio de sua ausência. Jamais substituir a sua singular presença, nosso universo ficou incompleto, como incompleto era o Mário. Ninguém mais que ele tinha consciência dessa incompletude. O mundo para ele era incompleto. As leis e regulamentos eram incompletos. Os livros e autores eram incompletos. Por isso, superáveis. Esse movimento dialético colocava o Mário sempre em busca de uma nova síntese. Segundo alguém, o Mário sempre estava sentado na síntese. Mas a síntese para o Mário não era nunca a síntese. Eram momentos de um caminho sempre a se fazer. Momentos que Mário objetivava em livros, escritos para pensar e continuar escrevendo e pensando. Por isso esse mestre transformava-se facilmente em aluno da primeira fila a escutar. Humildade que só a inquietude intelectual produz. Humildade que escondia o Mário incendiário, que espalhava centelhas em tudo e em todos que tocava, mas não se satisfazia com a autoria do fogo, e sim com a nossa capacidade de mantê-lo aceso. Enquanto a chama das instituições que ele criou e das inquietudes intelectuais que ele gerou estiverem ardendo, a morte do Mário será apenas a morte de uma semente. Saibamos cultivá-la. Seus frutos podem amenizar a dor da saudade do Mário. Paulo Evaldo Fensterseifer, amigo do Mário, que não é poeta, mas chama poesia o que escreve na dor e com dor escreve. Parabéns ao professor Dr. Paulo pelo encantador vídeo que resgata a trajetória e importância do professor Mário Osório Marques para esta instituição, enquanto professor atuante e um dos idealizadores desta universidade, bem como do programa de pós-graduação em Educação nas Ciências. Passamos agora para o painel denominado Memórias, Diálogos com os ex-professores do PPGEC, tendo como convidados os professores Aloísio Riedel, André Lemos, Antônio Andrioli, Lindomar Bonetti e Milton Alt, e a mediação do professor doutor Walter Franks. Gostaríamos de desejar boas-vindas aos nossos painelistas e, de imediato, passamos a palavra ao moderador, professor Walter. Bom, boa tarde a todas, a todos que nos assistem. Eu não preparei um script, naturalmente, para exercer essa função da mediação, até porque quem vai falar são os colegas que agora estão em outras instituições e outras atividades, mas que já estiveram conosco em algum momento desses 25 anos. Apenas quero dizer que, ao escutar o poema, né, que o Paulo Fensterseifer faz ao Mário e as imagens, lembrei-me de que foi em 1964 que, pela primeira vez, eu encontrei o Mário, muito entusiasmado com a construção do que se chama a sede acadêmica hoje, onde funcionou inicialmente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Depois, mais uma vez, em 65. E a razão desses encontros, já naquela época, e jamais imaginei que estaria hoje aqui recordando isso, mas foi uma evocação em função deste poema, foi de que lá em 62 eu conheci o coral dos Capuchinhos, vieram cantar em Santo Ângelo, e também porque em 63 nós iniciamos um trabalho em bairros em Santo Ângelo, e que na época era um trabalho que a FAF fez muito pelos bairros, principalmente de Juí, mas também iniciando por outros lugares.
E foi, digamos assim, a minha iniciação pelo caminho destas questões todas de movimentos sociais. E aí eu, na época, comecei a estabelecer um pequeno relacionamento com o Ijuí, com os capuchinhos na época, em função desse trabalho. Mas isso depois desaparece, né, por um tempo, e lá por o final de 69 eu reapareço aqui. E estou, então, desde aquela época, vinculado a essa história. E ainda estou aqui, embora em, digamos assim, final, né, de participação. Eu estou dentro dos planos plano de carreira da Unijuí, eu estou saindo, né? Então, pela idade, já passaram-se 50 e poucos anos, né? Mas não, eu diria assim, as águas passam, mas o rio fica, né? Então, todos nós que passamos por este rio, e aí está, então, a razão de eu estar falando, nós, de vez em quando, como águas, nós voltamos, porque a água de um rio, mesmo que passe, ela sempre fica em contato, né? Mesmo que vá para o oceano, mas pelos caminhos das águas há um contato. Então, e assim também estamos aí com os colegas, eu estou vendo aqui o André, o Milton, o Lindomar, não sei se todos estão na pantalla aqui do meu computador, como é que se chama isso? Então, me parece que outros depois vão entrar, eu estou olhando aqui, mas estamos como as águas que passaram por este leito, mas que não se, digamos, afastam. Nós permanecemos como as águas que passam por um rio, por um determinado lugar em um determinado tempo, mas continuam se encontrando. É isto que eu sinto agora, neste momento, escutando esse poema e também vendo vocês, né? Então, que com esse clima, digamos assim, pelo menos de minha parte, eu gostaria que vocês falassem. Eu vou fazendo uma intermediação, nós temos 15 horas e 50 minutos, e aí nós vamos dosando a Laís que nos cuide, né, para que não excedamos o tempo, mas vocês vão falando do que foi isso aí, afinal, o que uma água que passou por este rio, mesmo não se desvinculando, né? Por isso estamos aqui, pode dizer. Assim como eu um dia fui convidado à Universidade de Münster para, depois de 30 anos, dizer, afinal, o que você pode nos contar depois de ter passado por aqui há 30 anos atrás? Por onde você anda, o que você fez? Então, essa a questão, vocês têm, então, a palavra. Eu estou vendo aqui que o André já está com o microfone aberto, e também, já que vamos fazer, então, por ordem alfabética, né? Então, o André, depois nós temos o Lindomar e o Milton, né? Então, eu vou passar a palavra. Se alguém outro entrar, vocês me ajudam. Eu não é o meu forte fazer esse tipo de trabalho, né? Porque é mais atrapalho do que trabalho para mim. Então, no caso, André, é um grande prazer revê-lo, né? E saúdo a todos que nos escutam e que nos veem de todo o coração. O que parte de um coração, depois de tantas décadas, na verdade, é muita emoção. Certo. Então, eu me lembro Walter, eu me lembro daquela vez que a gente foi a Curitiba, eu não sei se tu vai te lembrar, para Amped Sul, era 2006 ou 2005, que a gente dividiu um quarto de hotel lá. Ah, lembro, sim, lembro. Lembra disso? Lembro. Então, vamos puxar pela memória, então. Eu, de início, devo dizer que eu sou uma invenção da Unijuí, apesar de eu não ter estudado na Unijuí.
mas eu aprendi, acho que mais na Unigi do que em qualquer outro lugar desse mundo, mesmo não tendo estudado na Unigi. Porque a verdade é que eu cheguei em Ijuí em 1993, para morar com uma sacola preta nas costas e a roupa do corpo. Depois eu fui trazendo as outras coisas de Porto Alegre. Enfim, aí o que aconteceu foi que depois que a instituição foi generosa o suficiente para me permitir fazer o meu doutorado, me dedicando integralmente ao curso que eu fiz em São Paulo. Nunca me perguntou, assim, nunca me questionou a minha escolha da instituição e do curso, coisa que poderia ter feito, né? Porque eu fiz uma formação numa área diferente da minha área de formação inicial, mas o que aconteceu foi que quando eu voltei em 2001, passaram-se uns 2 anos, eu acho, e eu fui convidado para entrar no mestrado em Educação nas Ciências. Né? E aí o que aconteceu foi que eu fiquei, acho que uns 5 anos no programa. E, enfim, depois que as coisas foram se ganhando um rumo, digamos, inesperado, afinal, mas também eu não tinha um plano muito concreto para essas coisas todas da pesquisa, né? Eu acabei saindo da Unigi e vindo para Uberlândia, na diáspora que houve em 2008, 2009, né? E sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu fiz concurso aqui para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro e fui trabalhar no curso de licenciatura em computação aqui, que é um curso com o qual eu já tinha trabalhado em Ijuí e Santa Rosa. E eu sou do corpo docente do mestrado em Educação Tecnológica aqui em Uberaba. Então, a verdade é que a minha passagem pela Unigi me preparou para o que viria depois, né? Mas eu tenho muita saudade, né, daquele tempo que eu passei aí, das viagens a Santa Rosa e Três Passos, enfim, dos amigos, né? Das reuniões com chimarrão. E de início o que teria para dizer é isso, né? E depois a gente pode continuar conversando. Muito bem, então vamos, cada um vai falando, depois a gente vai pegando algumas questões, né, que a gente quer aprofundar, porque eu acho que na medida que cada um fala um pouco, as coisas começam a brotar novamente, chegam à superfície, né? Vamos escutar o Lindomar, então. Ok, então, em primeiro lugar, vou dizer que foi um prazer enorme estar com vocês, estar na Unijuí hoje, né? Eu tenho muita saudade dali, eu tenho muita saudade por uma junção de fatores, fator acadêmico, né? Pela construção acadêmica que eu tive na Unijuí e pelas amizades, pelo relacionamento humano que a gente desenvolvi ali na Unijuí. Eu cheguei na Unijuí, eu estava fazendo mestrado de sociologia na URGS, no início da década de 80, e no final do mestrado, eu nem sei como eu tive contato com o Evaldo Geller, ele disse que tinha um processo seletivo lá para a sociologia da educação, lá para trabalhar com a educação. Então, eu fui para lá, acabei, então, sendo selecionado,
Então, eu fiquei bastante tempo trabalhando lá na graduação. No final da década de 90, eu consegui uma bolsa de doutorado pelo governo do Canadá para fazer doutorado em sociologia em Quebec, no Canadá. E isso porque antes de fazer o mestrado lá na URGS, eu tinha tido uma passagem pelo Rio Grande do Norte, pelo Nordeste, onde eu fiz alguns projetos de pesquisa no perímetro da seca, lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a partir de lá, então, que eu tive essa proposta de uma bolsa de doutoramento no Canadá. Então, no final do doutorado, eu acho que foi em 1994, por aí, eu recebi um telefonema lá no Canadá, um telefonema que não esqueço nunca, né, pelo nosso saudoso Mário Osório, né? E, aliás, o professor Paulo merece todos os parabéns pela poesia que ele fez, maravilhoso, que expressa bem essa saudade que a gente tem do Mário Osório e como foi importante, né? Foi importante pessoalmente essa relação com o Mário Osório que tinha, né? Então, ele me informou, me disse, olha, nós estamos fazendo um projeto de mestrado, estamos mandando aqui para a CAPES um projeto de mestrado, que na época tinha um mestrado, e eu coloquei seu nome aqui. Coloquei seu nome, pode estar tranquilo? Eu digo, pode, tranquilo, né? Mas em 97, somente acabei voltando, em 97, para o Brasil, e quando retornei hoje em Juí, me parece, foi em 97, faz tempo a gente esquece já das datas, né? Então, na época, construímos uma linda equipe lá, que eu me lembro bem que a gente tinha assim, muita aproximação. Hoje eu vejo outros colegas que passaram depois de mim, né, como o professor André, que estava colocando agora aqui, e todos os demais que estão aqui, que é um prazer conhecer todo mundo, né? Mas na época, se eu me lembro mais, então era o Mário Osório, né? Que depois já estava na editora, já coordenava a editora. Depois tinha o José Pedro Flair, que passou alguns tempos como coordenador. O próprio nosso saudoso Walter Franz, que é um prazer vê-lo, professor Walter, que depois foi nosso reitor também, ficou quando eu estava lá. O Jaime Calaia, a Helena Calaia, Maria Cristina, e o Paulo Feistein também, eu fui na época lá, e tantos outros, me lembro até do Paulo Zarte, tantas outras pessoas que agora, nesse momento agora, eu não esqueço, de repente tem pessoas nos ouvindo, vai dizer, mas não se lembrou de mim, peço desculpa, né, mas era uma equipe que ia para além da academia, ia para as relações pessoais, assim, amizades, né? Como o professor Walter estava dizendo agora, a relação que a gente tinha, nossos filhos, né, entre nossos filhos, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, que eu nunca esqueço, era a produção acadêmica que a gente tinha, uma produção acadêmica extraordinária que a gente tinha naquele momento ali. Com alunos, especialmente envolvendo alunos e alunas do mestrado, né, do pós-graduação de Educação nas Ciências, né? Naquela época, por exemplo, algumas obras, por exemplo, uma obra que até hoje eu me relaciono, que foi publicada em 2000, envolvendo alunos, pessoal que fazia disciplina comigo, tem um livrinho chamado A Contramão da Singularidade, Políticas Públicas de Exclusão Social, que é um tema que parece atual, né? Que naquela época ali em Juí a gente pensava que cidade, que lugar para a gente ter digamos,
um ambiente intelectual, de produção intelectual, né? De reflexão acadêmica, né? Então, outras publicações, por exemplo, Educação, Exclusão e Cidadania, também chegou até a 3ª edição, né? A última edição foi em 2003, que foi organizado por mim, e com o pessoal que estava fazendo o curso de mestrado naquele momento ali, né? Em 2003, eu já estava saindo para a PUC do Paraná. Eu tive o prazer de organizar um colóquio na Unijuí, envolvendo a Associação Internacional de Sociólogos de Língua Francesa. Então, nós trouxemos para cá muitos franceses, até da França, do Canadá, da Suíça, né, e outros países francofones, para discutir a questão de políticas públicas de responsabilidade civil, que depois até o Unijuí publicou, a editora, publicamos um livro sobre isso, Políticas Públicas de Responsabilidade Civil, que foi organizado por mim, por um colega lá da Universidade Nova de Lisboa, Casimiro Balsa, e o colega Marc-Henri Soulet, lá de Friburgo, na Suíça, né? Então, o outro livro, por exemplo, também, acho que foi em 99, que foi a Liliane Soares, que hoje é professora lá da Santa Maria, na Universidade de Santa Maria, que foi Educação e Cidadania. Outro que participou, o Paulo Zarte, o Ivaldo Geller, chamado Os Caminhos da Exclusão Social. E ultimamente, eu tenho publicado, por exemplo, um livro que emplacou bem, chegou à 2ª edição, que é O Silêncio das Águas, Políticas Públicas, Meio Ambiente e Exclusão Social. Mas eu ressalto a minha obra, que eu não me esqueço, assim, que já está na 4ª edição, também pela editora Unijuí, a Políticas Públicas por Dentro, né? Que foi um livro que, apesar de todas as alterações que eu fui fazendo a cada edição, mas esse livro, ele saiu, aí, lá dentro de uma sala de aula com meus alunos, que eu tinha voltado recentemente do Canadá, falando de políticas públicas, e eles começaram a me exigir, mas o que é uma política pública? O que é que você entende como uma política pública? Então, eu comecei a perceber que muito pouca coisa tinha em relação digamos assim, algo que aprofundasse do ponto de vista conceitual e do ponto de vista do processo da implementação de uma política pública. E ali, esse livro saiu dessa discussão, né? E aquilo que o professor Walter estava falando ali, que na década de 60, ele dizia, na década de 60, essa produção intelectual que se começou a fomentar ali, tendo uma relação com o meio social, né? Com os movimentos sociais. Eu vejo a Unijuí, especialmente naquele momento ali, como se fosse uma flor do cactus, né? Quem viaja para o Nordeste e vê aquele universo seco, né? No período da seca, e ver o cactus, algo seco também, que parece seco, mas que em cima tem uma flor, né? Você vê, eu nunca encontrei, assim, uma universidade que tivesse uma inter-relação tão grande entre o meio social, a expressão social, os movimentos sociais, as organizações sociais e o mundo acadêmico. E essa interlocução, tanto de levar ao meio social o mundo acadêmico e
o mundo, e nós trazemos o social para o mundo acadêmico no sentido da própria, no sentido de dar significado à nossa ação, de pensar e de escrever. Então, é isso. Eu também gostaria de dizer que eu gostei muito da canção da Cristina, né? Cristina, que falou, muito obrigado, Cristina, por nos presentear essa canção, e do Paulo por essa poesia maravilhosa sobre o Mário Osório, que nos traz muita saudade. Então, vocês, muito obrigado, gente, por essa oportunidade de conhecer quem a gente não conhecia ainda, ou de conviver um pouco com quem a gente conviveu naquele momento. Muito obrigado. O microfone. Tá... Alta o microfone. Obrigado, Lindomar. Né? É que a gente está nessa fase agora de ficar esquecendo, né? Eu tinha desligado. Quando não se desliga totalmente o computador. Né? Mas o Milton, então, vai fazer uso da palavra agora. Enquanto isso, depois, evidentemente que os outros colegas que estão aí participando, eventualmente também estão convidados. Eu acho que nós podemos estabelecer aqui um diálogo entre nós, né? Enfim, neste encontro das águas, né? A gente pode novamente falar sobre as forças das águas, né? Bom, então, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, né, por ter essa oportunidade, né, de estar conversando novamente com ex-colegas da Unijuí, né, e continuam colegas de profissão, né, e eu posso dizer que a minha passagem pela Unijuí, quer dizer, de certa forma, sou filho da Unijuí, ela começou em 82, né, quando eu fui começar o curso de ciências na Unijuí, depois complementei com a licenciatura em física e eu concluí em 87. Aí depois fui fazer especialização na UPF, também faz parte desse evento, né? Aí fui fazer mestrado na UFSM, em Santa Maria, e, por fim, o doutorado em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. Bom, nesse período, em 95, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar alguma disciplina como professor horista, né, no curso da física, e aí eu estava lembrando, quando o Bonetti falou do professor Walter Franz, né, como reitor, aí num dia de aula que a gente teve em Santa Rosa, a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra do Walter Franz lá, e até hoje eu levo uma frase que ele disse que eu levo comigo, que ele estava se referindo aos filhos dos trabalhadores que conseguiam alcançar a universidade. Aí ele estava colocando, né, quer dizer, os pais tinham uma escolarização muito pequena, muito baixa, né, e aí, para a gente não ser muito rigoroso com os filhos desses trabalhadores, para poder incluir eles, porque à medida que eles iam conseguir alcançando níveis mais altos de escolarização, os filhos deles também alcançariam posteriormente, e a gente estaria realmente contribuindo, né, para a formação profissional das pessoas cada vez mais qualificadas. Então, não foi bem nesses termos, mas foi mais ou menos essa ideia que ele falou, e isso me chamou a atenção, e até hoje eu trago isso comigo, nesse sentido de pensar de onde as pessoas vêm, que dificuldades elas estão passando, como elas estão lidando, e o que a gente pode fazer para estar justamente tentando, no caso, de incluir essas pessoas para que elas possam avançar nas suas profissões e assim por diante. Então, esse é um aspecto que eu trago até hoje e que vejo nessas interações que a gente teve. O André também falou, né, das viagens a Três Passos, a Santa Rosa, na época a gente era jovem aí, e eu achava interessante essas viagens, porque a gente tinha muitas interações entre os colegas, inclusive nas viagens, às vezes nas jantas, isso também
foi constitutiva para a gente. Eu lembro também do Mário Osório, né? Eu tive o prazer de ser, entre aspas, colega do Mário Osório no tempo que eu comecei a atuar no mestrado na Unijuí, e eu morava próximo da casa dele, e de vez em quando eu dava uma carona para o Mário Osório, então ele ia comigo até as reuniões, até o campus, lá nas reuniões do mestrado, voltava comigo, então tive boas interações também com o Mário Osório, que para mim também foi bastante constitutivo, né? Além disso, a gente teve outras várias interações, né, com o próprio Walter, com o Otávio Maldaner, com quem eu consegui trabalhar alguma disciplina no próprio mestrado, e também depois no grupo do GPEC, né, aí no GPEC que eu comecei a participar em torno do ano de 2000, junto com o Otávio Maldaner, a Maria Cristina, a Lenir, a Eva, a Marli, então nós tínhamos uma equipe muito interessante. Então, esse grupo do GPEC, para mim, ele é muito representativo, e o GPEC, de certa forma, está relacionado também com as atividades que a gente fazia no mestrado. Então, esse grupo, ele, no meu entendimento, é um dos grupos mais expressivos e interativos que eu conheço. E a gente ali vivia quase como uma família. Tanto é que, até hoje, todo final de ano, quando eu vou para o Sul, a gente se reúne com integrantes do GPEC. Então, eu estou morando aqui já há 11 anos, né? Então, os últimos 5, 6 anos, todos os anos a gente tem conseguido se reunir com integrantes do GPEC. Ano passado, inclusive, foi na casa da professora Eva, e foi algum outro encontro na AF. Então, a gente continua ainda essas interações que, para mim, foram fundamentais na minha formação. Eu, às vezes, brinco que quando eu fui começar a trabalhar no mestrado, eu tinha terminado o doutorado em fevereiro de 2002. Aí, como eu já vinha atuando no grupo do GPEC, eu já trabalhava na época também na EFA, inclusive o filho do Walter Franz, eu tive prazer, né, de tê-lo como aluno, né, um excelente aluno, e não me surpreendi, né, que ele conseguiu avançar nos seus estudos, né, hoje é professor da Unijuí também, né, merecimento, né, então, fui professor na época por 2 anos, né, então, tive excelentes alunos, filhos de professores, de colegas também, então foram experiências muito, muito importantes. Então, em 2002, eu terminei o doutorado, aí, como eu estava integrado já ao grupo do GPEC, a gente já vinha trabalhando com situações de estudo, produções de situações de estudo, a questão da interdisciplinaridade, aí me convidaram para integrar o mestrado. Para mim, foi uma honra, né? Então, consegui trabalhar no mestrado, interagir com vários professores que já tinham uma larga jornada, né, vasta experiência, né, do Bonetti eu ouvia falar, né, porque acho que em 2002 já não estava mais atuando no programa, se não me falha a memória, mas eu ouvia falar das contribuições, né, que ele tinha deixado já para o próprio programa, né. E aí eu comecei a trabalhar a disciplina pesquisa educacional com ênfase na abordagem histórico-cultural, com Maldaner, tinha a disciplina 1 e a 2, né, então, para mim isso foi muito constitutivo. Eu, às vezes, brinco dizendo, olha, eu fiz um pós-doc na Unijuí, só esqueceram de me dar o diploma, né, porque essas participações, junto com o Otávio Maldaner, junto com o Mário Osório, junto com o Walter, com a Lenir, com a Maria Cristina, aí tinha os Paulos, né, as Anas, então, foi para mim uma experiência muito gratificante. A própria Kátia, né, que foi colega minha de doutorado, depois a gente trabalhou junto no mestrado. Então, esse período aí, que eu fiquei na Unijuí até início de 2009. Então, esse período, para mim, foi muito constitutivo. Então, eu diria, acabei fazendo mais do que um pós-doc lá. E tanto é que essas experiências que a gente teve lá, eu trabalho com situações de estudo, a gente desenvolve aqui, o próprio curso da Física, eu só saí da Unijuí porque o curso de licenciatura em Física que eu trabalhava e também o curso de licenciatura em Química que a gente também tinha
alguma outra disciplina que trabalhava, esses cursos, aos poucos, foram diminuindo os alunos, porque as federais foram avançando, né? E como esses cursos fecharam, acabou ficando poucas horas de trabalho para a gente, então eu acabei saindo para trabalhar em outra instituição, vim parar em Uberlândia, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Então, essas experiências da trabalho com situações de estudo, a gente desenvolve aqui. A gente na Unijuí tinha umas disciplinas de instrumentação para o ensino de física muito interessantes, com laboratório bem equipado, então, essa experiência também a gente consegue desenvolver aqui, tanto é que no ano passado a gente elaborou um novo projeto pedagógico de curso, e como eu estou na coordenação, a gente conseguiu ter uma boa influência nesse PPC, a gente conseguiu colocar várias disciplinas de instrumentação para o ensino da física, espelhadas nessa experiência que eu tive na Unijuí, inicialmente como aluno, e depois como professor do curso também. Então, foram essa experiência muito interessante. É uma pena, né, que a Unijuí não conseguiu levar adiante, por exemplo, esses cursos de licenciatura, porque a estrutura para a formação de professor, que a Unijuí tem, no caso, pelo menos os dois que eu mais conheço, que é da física e da química, é uma estrutura melhor do que muitas instituições que hoje ainda estão formando professores. Eu, pelo menos, queria ter uma boa parte dos laboratórios de instrumentação para o ensino que a Unijuí tem, eu queria ter aqui. A gente tem bons laboratórios, mas para a formação de professor, a Unijuí ainda tem muitas coisas. Às vezes eu trago algumas coisas de lá, inclusive, para cá. Quando vou para lá, às vezes vou lá no laboratório, vejo algum outro experimento que eles montaram lá, e a gente tenta trazer para cá. Então, de modo geral, acho que foi interessante, a gente conseguiu fazer trabalhos de parceria com escolas, inclusive orientando que eu tive, a gente desenvolveu situações de estudo na escola, eu me lembro da Escola Oswaldo da Aranha, que a gente desenvolveu uma situação de estudo interdisciplinar, e também em outras escolas, e também projetos que a gente teve nesse período. Então, eu diria que a Unijuí, para mim, foi muito constitutiva. Eu tenho, então, hoje, aqui no meu trabalho, né, uma boa base de formação que eu trago da Unijuí. E toda vez que eu posso, eu volto para lá. Até que agora, em dezembro, vou participar de uma banca lá, acho que orientando da professora Kátia, inclusive. Acho que, por enquanto, é isso, e ficou aberto para maiores considerações posteriores. Bom, então, muito obrigado, Milton. Bem, estamos com 3 ex-colegas, né? E, por enquanto, eu vejo aqui, não sei, não tem mais nenhum dos outros ex-colegas. Não sei se vocês 3, depois de terem falado, se alguém quer retomar, colocar mais alguma questão. Também o Sidney está nos ouvindo, né? Afinal, o Sidney, né, ele não é o nosso neto, mas é um dos filhos, digamos assim, dos filhos mais novos, né? Para neto, talvez, já não serviria tanto, mas para filho dos filhos mais novos, né, serviria. Então, não sei, é o nosso chefe hoje, o coordenador do programa, mas também está a Maria Cristina, que eu estou vendo aqui, dizendo, não sei se vocês gostariam de fazer alguma colocação. Eu não estou acompanhando pelo chat, né, as colocações, a Eva também está aí. Se vocês querem fazer alguma colocação, se alguém de vocês vê algumas questões que estão no chat para poder comentar, podem comentar, por favor, que essa não é a minha melhor função, que eu aprendi de lidar com isso. Eu aprendi muito a coordenar reuniões com agricultores nos bairros ou nos interiores, aí, nos núcleos de base. Bom. Então, só como a coordenadora, né, do evento e da comissão, na realidade, coordenadora da comissão que pensou no evento. Então, nós pensamos em 3 momentos importantes que marcaram que a gente,
o qual foi organizado. Ontem de manhã, então, cada linha do programa contar um pouco da sua história através da fala da professora Helena, do professor José Pedro e do professor Otávio. Na segundo ponto importante, nós convidamos egressos, então, alguns, né, e não privilegiamos uma turma ou outra, mas tentamos marcar pelo menos o primeiro mestre e o primeiro doutor e outros colegas de outras turmas que se formaram aqui para discutir como que o programa influenciou a sua formação e atuação. Hoje de manhã nós reunimos os egressos, os pós-docs, que hoje nós temos 11 pós-doutorandos que estão fazendo essa orientação, esse estágio privilegiado, e agora de tarde, então, antes de encerrar o evento, a gente tentou buscar recontatar alguns dos professores que foram nossos professores e que a gente acredita que poderiam estar aqui colaborando numa discussão. O que é essa história, né? O que esses 25 anos representam ao longo do seu processo. Nós conseguimos contatar com 9 professores, mas daí conseguiram estar presentes vocês 3, e nós queremos agradecer, então, por esses depoimentos que vocês estão dando. E provocamos também a falar um pouco da questão como o Milton trazia, né, que a gente ainda permanece em contato com ele, ou ele vem fazer banca aqui conosco, ou nós vamos para lá fazer com ele, com o Lindomar, o pessoal do antigo Ciências Sociais, né? Agora que está no direito. Também já trouxemos ele várias vezes, e agora com o André, eu como sou a editora-chefe da revista, então estamos organizando um dossiê sobre pensamento computacional que vai sair no número 114, vai ser publicado no número 114 da revista Contexto Educação. E todos vocês, né, o Milton, o André e o Lindomar, são pareceristas da nossa revista, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Maria Cristina. Já que você fala de história, eu quero colocar rapidamente um fator ligado a esses 25 anos. Quando se começou a discutir a constituição desse mestrado e depois, então, doutorado, mas inicialmente era o mestrado, não era muito comum naquela época, olha, isso não faz tanto tempo, 25 anos atrás, mas como o Brasil mudou bastante nesse aspecto, havia bastante, vamos dizer assim, receio, ou eu diria até preconceito, no sentido de se autorizar um curso de pós-graduação no interior. E, principalmente, se o pessoal lá em Brasília, ao pegarem o mapa e para ver onde é que ficava Ijuí, praticamente não encontrava, porque estava na fronteira com a Argentina. Eu, naquela época, estava na função de reitor e havia uma certa dificuldade de compreensão. Aí, então, lá em Brasília, eu conversando com um, conversando com outro, evidentemente isso não era uma coisa que se fazia através da torre da igreja, né? Então, conversando, e aí o pessoal me perguntou, afinal, vocês terão condições para sustentar uma pós-graduação? Lá no interior, lá, eles nem conheciam, né? Eu disse, olha, se vocês tiverem esta dúvida, então vamos fazer o seguinte, a região precisa, nós precisamos, nós queremos, a região precisa. Destaquem uma equipe, um grupo de professores que fique 40 anos lá conosco, e aí depois, então, eles
organizam um programa. Venham lá. Quer dizer, nós tivemos a coragem de, nós nos formarmos, ao terminarmos a nossa pós-graduação, nosso doutorado, a ir a essa região. E aí eu dizia, inclusive, uma mera curiosidade, eu sou, tirando um outro colega que passou por aqui, que fez o doutorado e passou, na verdade não ficou, mas eu sou o mais antigo, que chegou e ficou. E eu estou até aqui, até hoje. E eu dizia, se alguém tiver a coragem de ir lá, naquele interior, e ficar lá, que venha. E aí, quem sabe, faça. Agora, nós gostaríamos de ter a nossa pós-graduação. Essa pessoa, que era um diretor lá na CAPES, ficou me escutando, né? E aí eu brinquei ainda, enfim, não tinha lá muitos argumentos, a não ser de que nós queríamos e que achava que tínhamos as condições, e se vocês ainda acharem que não, então façam o seguinte, devolvam, que a Argentina sempre teve uma pretensão de ter esse território anexado, o território das missões, de terem anexado ao seu território. Então devolvam novamente, ou entreguem à Espanha, à Argentina, se vocês acham que nós não somos capazes de fazer Brasil naquele lugar. Aí, eu fui um pouco simples, né? Mas na minha terra as conversas eram todas bastante simples. Né? Aí, então, eu disse, não, eu entendi, professor, eu entendi. E aí, então, nós tivemos o reconhecimento e de poder iniciar. Mas logo mais ocorreu um problema, que até nesses dias, eu escutando ontem, alguém fez rápida menção, de apenas estávamos iniciando e já houve um pronunciamento por parte da CAPES. Eu respeito, evidentemente, as instituições, senão não seria democrata, né? Mas houve um entendimento de nos classificarem. Não tínhamos nem sequer feito muito trabalho de nos classificarem com uma nota negativa, né? Aí ficou um ambiente muito tenso entre os próprios estudantes na época. Aí eu pedi à secretária, compra uma passagem, eu vou a Brasília amanhã. Eu fui a Brasília, lá dentro do Ministério da Educação e da CAPES, eu tinha pessoas que tinham feito doutorado comigo na Alemanha, nós nos conhecíamos, e eu pedi uma audiência. E fui atendido imediatamente. Cheguei lá e disse, olha, aconteceu isso aí, é impossível, mas o que vocês estão fazendo? Aí, disse, não, nós vamos, isso vai estar suspenso. Não é por aí que se faz a avaliação. Eu disse, por amor de Deus, nós estamos querendo fazer alguma coisa naquela parte do país e já somos tratados dessa forma. Aí suspenderam aquela avaliação, né? E está aí, hoje o programa tem nota 5, né? Quer dizer, esse pessoal muitas vezes não tem a noção de como é a vida num lugar tão retirado. O Mário sempre dizia, e eu acho que até está escrito no livro dele, na Universidade Emergente, não sei se está escrito, mas a gente conversando com ele, ele sempre dizia, nós aqui vamos fazer uma universidade voltado de costas para os grandes centros. Não é que a gente não gosta de grandes centros, eu gosto também, mas com o sentido de que nós somos responsáveis por esta região, se é para fazer educação superior, vamos nós fazer. E aqui, num livro que eu escrevi sobre universidade comunitária, eu consto também, eu digo, olha, o governo nunca veio aqui, e as empresas não tiveram interesse, porque os governos também tinham as suas verbas limitadas para fazer universidade, e a comunidade fez, evidentemente, que o que é comunidade, né? Eu ainda trabalho com essa ideia hoje, um pouco de entender o que foi, né? E nessa minha trajetória agora, nova, diferente, eu vou me ocupar com isso. Exatamente, quer dizer, a região fez,
Mas quem foi esta região, a rigor, fomos nós. Né? E isso nós fizemos. E temos 25 anos de pós-graduação, bem avaliado. Temos uma universidade um ensino superior de mais de 60 anos de história, do qual eu estou junto há 56 anos. Então, nós tivemos a coragem e, evidentemente, nós tivemos a participação do André, do Lindomar, que vieram de outras regiões. O Milton é daqui, da região, né? Isso que você fala lá em Santa Rosa, que é a minha fala, eu ainda penso hoje, a gente precisa ter a noção do tempo e do lugar e de onde vêm as pessoas. A gente não pode ser rigoroso a partir de outros lugares, de outras possibilidades. Eu não posso avaliar um estudante aqui da mesma forma como alguém lá na Universidade de Berlim avalia. Né? Então, eu tenho que ver que nós estamos fazendo universidade por essa região. E o programa tem essa abertura. Nós temos uma abertura de acolher as pessoas, e vocês sabem, vocês foram professores aqui, de acolher as pessoas e ver com ele, pois bem, agora vamos ver o que você quer fazer, e ajudar a fazer. Ao contrário, por exemplo, no instituto onde eu estudei, os professores, eles tinham seus projetos e distribuíam aos doutorandos as suas teses, as suas hipóteses, para fazerem os seus trabalhos, e antes de serem publicados as defesas, já saía um livro disso, o professor já publicava um livro. Esse pessoal não fazia o que eles queriam. Eu fui um caso raro. Eu levei aqui o que nasceu com o movimento comunitário de base, e fui lá. E fucei nisso todo o tempo, né? E muitas vezes do pessoal até dizendo, por que você não pega uma outra questão mais, digamos que... Porque eles não sabiam o que era isso. Então, mas tive a sorte também de encontrar uma pessoa lá naquela universidade que havia passado por aqui, e até depois passou de novo para falar sobre o processo do mestrado, da implantação da pós-graduação. Eu convidei, ele veio. Ele era professor da Universidade de Münster, na Alemanha, na Westfália. E ele passou há muito tempo, já é falecido, por aqui, e foi conversar com o Mário Zóio. Eles estavam conversando sobre as escolas, digamos assim, de interior. Depois ele escreveu um livro que nós até traduzimos, a universidade publicou, um livrinho pequeno, assim, mais em homenagem a ele. E aí ele chegou e conversou com o Mário Zóio, e daí, bem naqueles dias, tinham sido levados presos alguns agricultores, né? Isso hoje já não soa mais tão estranho, né? Mas há um tempo atrás até soava estranho, né? De alguém ser preso porque fazer algum trabalho de melhoria da sociedade. Haviam sido presos e contou, e disse, olha, nós estamos na iminência de termos fechado a nossa instituição aqui. O Mário era um frei, e este meu professor, ele era um professor universitário, mas era da igreja protestante da Alemanha. Então, lá, um protestante bem liberal, naturalmente, como é o pensamento protestante, pelo menos em boa parte. E depois, então, eles conversando, e ele tem um documento, eu trouxe esse documento depois, está traduzido, está guardado no museu, onde ele vai e diz, olha, nós precisamos fazer alguma coisa por essa instituição. E essa instituição se tornou a Unijuí, e formou muita gente, formou cerca de 50 mestres e doutores. Então, quando foi para fazer a pós-graduação, eu contei essas historinhas lá na CAPES, né? E eles foram vendo que tinha história, que tinha coisas, né? E que nós éramos aqui um grupo de pessoas e uma instituição que queria, nesta região, fazer alguma coisa, né?
E tivemos a solidariedade e a presença de muitas pessoas que nos enriqueceram, como o Bonetti que veio, o André que veio, o Milton também, mas o Milton é da região. Então, era essa ideia, nós aqui como região, como povo, nós temos que fazer por nós, né? Mas precisamos das alianças da participação. Então, teve muita gente que passou por este programa ao longo dessas décadas, pela universidade, e por esses 25 anos, aqui nesse programa, que vieram até nós, porque aqui se iniciou uma coisa com algumas ideias muito fortes, que é a comunidade. É claro que esse é um termo bastante complexo, difícil, tem ângulos. Eu estou lendo sobre essas coisas agora para colocar em ordem um pouco um pensamento sobre a nossa própria história, mas é isso, foi isso, né? E eu fico muito contente de ver aqui vocês terem aderido a esse convite, porque eu acho que essa é a expressão da comunidade. Quando eu uso a palavra da água, né, que não, ela passa, mas vai lá longe, para o oceano, mas ela fica em contato. Não há uma ruptura entre as águas, né? Isso, para mim, tem esse sentido comunitário. Nós temos um comum, né? E esse comum a gente pode fazer em Uberlândia, em Ituiutaba, em Curitiba, mas, de certa forma, foi isso que nós quisemos instituir em Ijuí. Foi essa a ideia que o Mário teve também. Eu entendo muito do Mário hoje, quando eu faço essas leituras, tentando buscar, porque ontem ainda alguém dizia, o Maldana, eu acho que foi que disse, eu estou olhando mais para trás do que para frente, eu estou na mesma, né? Isso é normal, isso é natural, né? A gente não tem mais muito que se preocupar, não vou ficar adivinhando o futuro, estou analisando o que foi e tentando entender o que foi isso aí. Então, o encontro com vocês, o testemunho de vocês, a presença de vocês aqui, isso só reforça, digamos assim, a vontade de que este rio, pelo qual passam tantas águas e pelo qual nós também passamos, continue, para que outras águas possam passar e possam continuar. E assim também o programa dentro deste rio. Bom, já falei demais, esse é o risco, né? Quando você tem o poder do mouse, né? Eu vou... Sidney, você é um jovem, né? Que a gente tem muito orgulho de tê-lo, né? Professor Walter, gente, eu queria que agora a gente dá a palavra para a professora Eva. Sim. Porque ela também foi uma idealizadora, mas o André quer falar antes, espera aí. É porque, infelizmente, eu tenho que me ausentar em breve, eu tenho um compromisso, né? E eu gostaria de fazer uma última consideração e me despedir, dar um abraço para todo mundo. E se vocês não se importam, pode ser? Sim. Tá. Então, eu gostaria de dizer, deve ter muitos alunos do programa nos assistindo, ou vão ver depois, sei lá, né? Eu gostaria de dizer para vocês que eu acho que talvez vocês não tenham ideia do como é difícil, fazendo coro às palavras do Walter, de como é difícil fazer a Unijuí funcionar, existir, né? De como é duro, como foi dura a luta ao longo dessas décadas todas, e provavelmente continuará sendo, né? Mas assim, como ela é uma joia preciosa no meio do interior da região do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, porque a realidade desse país é que o interior tem a vocação para a obscuridade, né? E as... Teu microfone, André, desligou. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Estavam ouvindo antes? Tá.
Bom, então, eu estava dizendo como é difícil para as instituições, para uma instituição como a Unigi existir, porque nesse país as instituições de ensino superior e pesquisa são instituições montadas dentro de um esquema, em geral, de um esquema que funciona, pelo menos até o governo Lula, funcionava em torno de um esquema de um diagrama elitista e altamente concentrador, né? E o interior está condenado à obscuridade. E a Unigi é uma preciosidade nesse sentido, né? E eu hoje vejo isso com mais clareza, que é uma coisa que eu não via tanto assim naquela época. Ok? Então, assim, eu vejo a Luísio agora também, né, que é outro da época que eu conheci, e eu deixo, então, um grande abraço a todos, e foi um prazer estar com vocês, e estou à disposição, né, para a gente conversar e fazer conexões de trabalho, inclusive. Ok, gente? Então, me despeço, tá? Grande abraço. Vou sair agora, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Professor Aloysio, é só a vez de falar. Abre o microfone. E teria gostado de primeiro escutar algum para a gente se situar um pouquinho, né? Que tipo de conversa, né? Digamos. Primeiro, o que representou o trabalho no curso, na universidade, essas discussões. Não, para mim, sem dúvida, a minha passagem pela Unijuí é uma referência fundamental na minha vida, vamos dizer. Eu tive, primeiro, já de 83 a 90 no Instituto Dom Bosco, Santa Rosa, depois em continuidade, né? 90 até 15, quer dizer, 25 anos de Unijuí mesmo, né? E nisso um pouco de tempo também nesse programa de pós-graduação, né? O interessante, o que me marcou essa minha pequena participação na pós aí, o trabalho de grupo, né? Digamos, antes a gente não tinha essa ideia, não sei se em algum lugar, né? Então, ao menos a nossa matéria, nossa disciplina, linguagem, hermenêutica, em geral, estávamos entre 3 professores. Um garantia sempre que tivesse, né? Mas, normalmente, estávamos entre 3. Então, alguém puxava a conversa, o outro entrava, né? Os alunos entravam, né? E eu achava muito interessante essa discussão, realmente, era um diálogo, né? Eu acho que combina bem, é coerente com o sentido que se fala de hermenêutica, né? Compreensão hermenêutica, né? Cada um tem lugar, ocupa um lugar diferente, tem vivências diferentes, tem abordagens diferentes, né? Então é importante, quanto mais abordagens, quanto mais olhares, mais chance de ser uma abordagem mais adequada de um tema, de uma questão, né? Eu acho que hoje, acho que até isso é uma característica da Unijuí como um todo, um pouquinho, né? De não ser um professor, não fazer um monólogo, né? Mas procurar estabelecer diálogo com os alunos e com colegas, né? Essa é, para mim, uma lembrança importante de minha passagem na Unijuí. Obrigado por enquanto, a não ser que tenha alguma pergunta, vou escutando outros ainda, né?
Professor Walter tem que abrir o microfone. Tá, desculpe. Obrigado, professora Luísio. Eu vou cuidando aqui se vai entrar mais alguém dos colegas que eventualmente vão falar, mas enquanto é isso, então eu passo a palavra à professora Eva, que... Então, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os colegas que não foram meus colegas no programa, né? O professor Lindomar conhecia através do Caco, né? Já estive quando morava em Fortaleza, lá na sua casa, em Fortaleza. O Milton, que é colega de GPEC por muitos anos e continuamos nos encontrando. Professor Aloísio também não fui colega e nem conhecia o André. Muito bem, educação, justiça social, tá bom. Então, eu não vivi toda essa história dos 25 anos do programa, dentro do programa, mas assisti esta história na Unijuí, convivendo justamente com o grupo GPEC. Então, mesmo não estando no programa, que eu entrei no programa só em 2012, então só temos 8 anos de trajetória nesse programa, mas tive o privilégio de já ser coordenadora do programa por 4 anos. Então, estou aqui cumprimentando as pessoas que participaram deste evento, justamente por ter sido testemunha e também participado da comissão organizadora desse evento, que nós iniciamos planejando desde o ano passado, e eu quero aqui, nesse momento, então, agradecer imensamente a participação de todos, e que foi, assim, muito gratificante ouvir o que nós conseguimos ouvir durante esses 2 dias. Foram 5 turnos de muito aprendizado, de muita emoção e de muita escuta, que mostra, na verdade, cada vez mais o nosso compromisso em dar continuidade a este programa aos próximos 25 anos, né? E eu quero agradecer aqui, chamando a atenção pelo nome de algumas pessoas que não são vistas aqui, mas que trabalharam muito. Tem um grupo de bolsistas, que eu não vou saber nomear todos, mas a Rosana, aqui a Laís, a Daniele, a Jordana, não vou lembrar de nomear todos os bolsistas, mas eu quero publicamente fazer um agradecimento muito especial, porque este grupo teve um comprometimento fantástico. Nós não teríamos como dar conta, né, Cris, de toda esta organização de um modo tão diferente, né, se não fossem essas meninas. E também agradecer a participação da secretaria, que normalmente as pessoas que mais trabalham, elas não aparecem, né? Então, um agradecimento muito especial a todos esses que não estão aqui na nossa frente. E, mais especial ainda, a professora Maria Cristina, que já no início de março foi nomeada uma comissão para a organização do evento, e a professora Maria Cristina ficou, então, de coordenadora geral e tocou com muita eficiência todo esse trabalho e com muito diálogo, né? Nenhuma decisão a Cris tomou sozinha. Todas as decisões eram pensadas e compartilhadas com outros que estavam na comissão. Então, eu quero agradecer imensamente, Cris, pelo teu trabalho, e agradecer também ao Sidney, que continuou, né, que em agosto iniciou a sua caminhada aqui nesse programa, e que sempre nos deu todo o apoio e a liberdade para continuar com a mesma direção, né, Sidney? Nós falamos ainda hoje de manhã que no programa pode trocar de coordenador, porque o que existe é uma continuidade.
de tudo aquilo que a gente construiu junto. E o que acontece, então, é ampliar as nossas condições de trabalho e nunca romper com aquilo que foi já que existe. Então, esta história que vocês deixaram aqui para nós, elas continuam valendo, elas continuam nos enriquecendo. Então, muito obrigado mesmo a todos. E eu posso dizer que tenho orgulho de ser parte deste programa, pelos alunos que temos, pelos colegas que temos, pela instituição onde vivemos. Muito obrigada. Obrigado, professora Eva, né? Foi realmente, né, o que você cita, um trabalho de equipe, né? A professora Cris coordenando todo esse trabalho, você como coordenadora antes e agora o Sidney como coordenador, foi todo um trabalho de equipe, muita gente participou disso, né? Eu acho que é hora, talvez, de pedir para que o Sidney, né, que isso é assim na vida. Aos poucos, os mais novos começam a mandar na gente. Verdade. Agora é o Sidney que manda em nós, né, professor Walter? Nós já chegamos na universidade. Tem pessoas hoje que eu vejo, conheci os pais deles namorando e depois a mãe grávida, né? E esse pessoal hoje está trabalhando. Bom, Sidney, a palavra está contigo, né? Está bem, professor Walter. Me escuta bem assim? Sim, sim. Tá bem, então, de imediato, né, eu quero agradecer a presença nesta sala, particularmente aqui, né, do nosso querido professor Lindomar Bonetti. Muito obrigado, professor Lindomar, acabo de mostrar o seu livro aqui, né, muito inspirador. Pois não citei, não. Muito interessante. Tá? Com certeza, isso que a professora Eva destacou, professor Lindomar, né? Há uma força muito grande, né, professora Luísio, da tradição da Unijuí. Eu acho que o Mário e o professor Argemiro, embora não estejam conosco, né, eles têm ainda um vetor, né, professor Walter, assim, muito forte, né, que continua ecoando, e que essa tradição ela nos constitui, né? O professor Aloysio diria aí nesse universo da linguagem, né, professor Aloysio? Nós continuamos recebendo essa força desse sentido originário da Unijuí, né, professor Walter? Esse sentido originário e essa força não apenas acadêmica, né, que nos liga a um espírito universal aí, como, sobretudo, esse compromisso que o professor Lindomar comentou, né? Esse compromisso muito sui generis da Unijuí com esta gente, né, com esta comunidade, com estas realidades aqui, que foram as que desafiaram a Unijuí se tornar o que se tornou, né, ao longo desses mais de 60 anos. Então, nesse sentido aí, né, professor Walter, a gente percebe como nós somos herdeiros disso, e eu acho que é um orgulho, de fato, né? Não é pouca coisa poder fazer parte dessa herança. Da minha parte, eu tenho, né, como uma herança das mais bonitas, não só pelas ciências e as heranças filosóficas que herdamos, mas pelas lutas, né, pela natureza das lutas, né, pelo modo como elas foram construídas historicamente, e elas nos encharcam de esperança, né, professor Walter? E eu vou até aqui em homenagem, né, a vocês que estão aqui, ao professor André, que saiu, e eu quero dizer outros nomes aqui, a professora Luísa não comentou, mas o professor Cláudio Garcia, né, que não está hoje aqui conosco, mas que foi também nosso professor, foi meu professor aí, professora Ana Collin, a professora Ana Santiago, né, coordenadora que foi desse programa também, professora Antônia Guzmán, o professor Antônio Andrioli, né, professor Francisco, enfim, vários outros professores, até inclusive que eu não nominei aqui, que foram e são muito importantes para a educação e para a sociedade brasileira, né? Então, essa herança, professor Walter, eu quero fazer uma citação do Mário aqui, tá? É uma citação em que ele escreveu em homenagem ao Ernildo Stein,
numa obra chamada Finitude e Transcendência, né? O Festschrift em homenagem a Nildo Stein. Então, o texto do Mário diz assim, vocês me permitem aí um tempinho. Entre o sonho e a realidade, constitui-nos, educadores, a paixão pela emancipação humana, sob a condução do princípio da esperança. Somos, por isso, perdidamente sonhadores, e como tais, de contínuo, sujeitos à melancolia dos sonhos desfeitos. O Mário já cantava Pedra, né? Não só de sonhos, mas também de melancolias. Em nossa generosidade esperançosa, somos propícios ao exagero, a ignorar nossos limites, os limites da finitude humana e das coisas com que lidamos. Apressamo-nos correndo o risco de nos distanciarmos dos mais lentos, isolando-nos no narcisismo e no voluntarismo. E quando se desfazem as ilusões, quando o sol cresta nossas asas de cera, somos tentados a descrer da própria humanidade, em vez de perceber que no desmoronar-se do nosso sonho, desfez-se a irrealidade dele. Não o princípio da esperança, o que nos leva a esperar apesar de tudo. Com essas palavras do Mário, né, que eu me arrepio aqui, eu quero retomar aqui aos colegas que estão nessa sala a nossa homenagem, né, fundamental desse evento, aos 25 anos do programa, em especial ao professor Mário Osório, né, que ele simboliza um pouco esse coletivo, né? O Mário, ele é um coletivo, né? Ele é um coletivo, uma força, né, professor Aloysio? E nessa força, nós também queremos aí homenagear a nossa querida professora Ruth Marida Frick, que faleceu recentemente, né? Então, nós ficamos muito tristes com esse ocorrido. A professora Ruth esteve conosco, inclusive na Amped, em 2004, né, professor Walter? E, assim como muitos outros que ainda nos acompanham, ela também fez parte desse programa. Mas, em homenagem aos dois, né, e em homenagem àquilo que nós poderemos ser, é que a gente deposita a força da esperança. Né? Nós somos herdeiros, o professor Walter sabe bem, quando frequentei a disciplina dele, nós somos herdeiros de uma época em crise. E esse é o nosso tema de fundo, né? É uma época que está em crise. E o Mário já sabia nesse texto que nós estávamos em crise, né? Uma crise radical, não só da metafísica, mas uma crise social, uma crise de todas as dimensões. E, sobretudo, é nesse bojo, né, que nós temos que continuar dando vida e apostando nossas esperanças, refazendo nossos referenciais teóricos, reconstituindo o nosso fio de esperança e, sobretudo, nos engajando na construção desse outro mundo que ainda nos é possível, que nos resta. Então, eu quero agradecer enormemente a vocês que estiveram conosco nesse dia, professor Lindomar, por tudo que fizeste por nós, por esse grande evento de sociologia que eu pude acompanhar também, com autoridades do mundo todo, professor Aloysio, por toda a contribuição aí no campo da hermenêutica, recuperando Schleiermacher, né? Gadamer, todos esses autores dessa tradição hermenêutica, professor Walter, né, que historicamente responde por essa tradição fortíssima da educação popular, assim como a professora Elza, né, que não está aqui conosco nesse dia, mas que é uma força muito grande na universidade. Nós queremos aí manter a memória viva da educação popular, junto com o Mário e a professora Elza. Queremos também reconhecer aí, professor Milton, a força, né, que o professor Maldaner imprime à instituição, e no qual nós todos somos herdeiros também, né, professor Milton? E no qual o professor Milton também tive a honra de ser seu aluno. Uma gratidão imensa de poder aprender contigo. Uma gratidão, professor Lindomar, de poder continuar com a disciplina Sociedade Brasileira e Educação, né? Uma disciplina que nós herdamos da professora Ana Santiago e do professor Paulo Zarte, né? Nosso saudoso Paulo Zarte também. E eu sei que essa disciplina, em outro momento, foi ministrada pelo professor Lindomar também, né? Todo esse campo aí. Foi essa. Que o professor colaborou. Então, em nome desse espírito, professor Walter, dos mais novos, como o professor me nomeou aí, né? E eu estou muito encharcado dos velhos. Desde criança, os velhos marcaram muito a minha vida, né? Com 2, 3 anos, eu já conversava com os mais velhos. Eu queria ouvir os mais velhos. E é com esse reconhecimento da tradição, dos valores, né, daqueles que vieram antes de nós, é que nós queremos marcar o espírito do PPGEC Unijuí. Nós só podemos compreender o presente e ir para o futuro reconhecendo, né, como disse a professora Helena, nossas raízes, nossa força, nossa tradição identitária. E essa tradição identitária é uma tradição plural, né, multidimensional e muito rica, né, professor Walter? Muito rica. Né?
pelo coletivo que se construiu aqui nessa universidade. Então, eu quero agradecer especialmente à professora Maria Cristina, que brilhantemente, né, arduamente, construiu a ideia... Espera um pouquinho dos agradecimentos que nós temos aqui na sala agora. A Ximena, que foi uma colombiana que fez o mestrado aqui, e que ela quer dar um depoimento. Tá bom. Então, antes de tu fazer o encerramento, vamos ouvir a Ximena. Ximena, pode falar. Seja bem-vinda, Ximena. Obrigada, professor Ginei, que saudades de vocês. Boa tarde para todos. Espero não ter esquecido do idioma, mas acho que não. Então, tá, um abraço para vocês. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje, poder compartilhar com vocês também a minha experiência lá no Brasil, lá com vocês, com muitas pessoas de vocês. Teve a possibilidade de falar, compartilhar nas aulas, nas casas também, conhecer muito da cultura e, de forma particular, acho que a minha experiência lá no Unijuí foi muito significativa. Foi essa possibilidade de pensar e refletir com relação não só na minha profissão, mas também com relação à minha essência, né? Compreender que as pessoas se constituem a partir de outras pessoas. E que bom, que alegria para mim saber que nesse processo eu tive a possibilidade de aprender dos melhores, né? Da profe. Lenir, da profe. Marli, do profe. Walter Franz, do profe. Siginei, do Paulo Fenster-Seifer, meu Deus, da profe. Eva, muitos de vocês que me acolheram com muito amor, muito carinho, e que a partir disso eu também consegui compreender novas coisas da minha profissão e da minha vida, né? Me pensar também de outra forma, e acho que essa mudança, que foi boa para mim, muitas pessoas da minha família e dos meus alunos reconheceram em mim. Então, eu acho que foi muito especial, muito importante para mim esse mestrado lá no Brasil, reconhecer que tem tantas pessoas pensando em conjunto as dificuldades que tem a educação, a complexidade própria da prática, do ensino, da aprendizagem também, e a questão da formação. Com certeza, eu admiro muito nossa profissão, porque a gente nunca termina de aprender do outro, nunca acaba de ensinar e de aprender de novas teorias, novas coisas que aparecem, e acho que é nossa função também reconhecer nossa própria identidade, que nem falou agora o professor Ginei, nossa história, porque a partir disso a gente consegue construir novas coisas na aula, na sala de aula, na aula e com nossos alunos. Então, eu tenho muita gratidão por vocês, acho que também se escapam, ficam, não sei como se diz, algumas pessoas que não consigo enxergar aqui agora, mas que também foram muito importantes na minha vida e na minha experiência lá no Brasil. Com certeza, a Unijuí tem uma filosofia muito especial, que diferencia também com outras universidades. Acho que é uma família. Eu acho que isso, a Unijuí é uma família mesmo. É uma família que fica pensando na pesquisa, no avanço, no progresso, e pensa que dar para seus alunos novas oportunidades. E eu fico muito agradecida por isso, porque essa experiência, para mim, abriu muitas portas da minha vida, da minha profissão, e fico com muita saudade sempre de voltar lá e conversar lá e passar pela casa do profe. Walter, do caminho para a profe. Marli, e ir lá no campus e visitar todos vocês, compartilhar a
a própria cultura e também lembrar muitas coisas da cultura, da língua, que acho que também foi muito significativo e muito especial. Muito obrigada, de verdade, pelo convite. Não esqueçam de mim, eu sempre fico pensando em vocês. Agradeço cada coisa que vocês me ensinaram e, com certeza, espero que a gente continue nessa fala e nesse contato permanente. Obrigada. Muito obrigado, Jimena. Não sei se temos mais alguma coisa, senão eu pergunto à professora Maria Cristina, antes que a Laís encerre. Então, se eu posso, o Sidney antes falava em sonhos, o Mário falava em sonhos, todos nós tivemos sonhos, eu diria assim, a Unijuí e este próprio programa foram sonhos, continuam sendo sonhos, não apenas, mas o sonho continua presente. Então, nesse sentido, se me permitem, é um pouco antipático, talvez eu vou ler aqui um poema, pequeno poema que eu fiz a partir disso, e de vez em quando eu leio ele no silêncio comigo, e isso me anima um pouquinho, né? Então eu vou ler, diante das dificuldades, a gente passa por muitas dificuldades, né? Mas os sonhos seguram a gente, né? Então, se me permitem, né, eu vou ler esse. O título é Não se perdem os sonhos. Os sonhos alimentam a esperança, a paixão deles não se cansa. Quiçá sozinhos, com ilusões, por silenciosos caminhos, seguimos emoções e não razões. Mas ao final, de nebulosos horizontes, estendem-se sonhos como pontes, a passagem das muitas utopias, de incontidas visões, feitas ousadias com razões. Das muitas lutas que deles florescem, apesar de tudo, nem todas perecem. Nascem aprendizagens, novas paixões, outras razões. Mais que coragem, fazem-se lições. Das sementes dos sonhos vividos, nasceram muitas feridas. Entretanto, geraram-se vidas. Foram sonhos doloridos, porém não perdidos, ainda que sofridos. Então, era isso que eu queria dizer como uma mensagem. São 60 e poucos anos de ensino superior, 25 anos de pós-graduação específica do nosso programa de Educação em Ciências, carregado sempre por sonhos, sofridos, né? Mas não nos abala, e certamente continuará sendo. Então, eu também quero dizer aos jovens, né, e não que eu não considere os outros jovens, mas o Sidney, digamos assim, é o nosso guri, né, que está no programa e que tem que carregar agora o maior peso, né? Continuem sonhando. Não, a vida não é só um sonho, mas sem sonhos é muito difícil viver. É isso aí. Obrigado, professor Walter. Nós agradecemos enormemente. Eu acho que eu falo um pouco aqui, Cris, fecha a minha fala e daí você encerra o evento, tá bom, Cris? Depois para a Laís, tá? Pode ser? É tu que termina, tu que encerra. Não, mas você não vai falar, Cris? Tá só para complementar, a questão que a própria Ximena falou também, a questão que a gente vê hoje é a questão da convivência, né, da questão da humanidade, da formação social. A gente vai, na verdade, aprendendo isso à medida que vai vivendo, convivendo, né? E no caso da Unijuí, eu comparo às vezes com a instituição que estou agora, por exemplo, há uma diferença muito, muito expressiva. Por exemplo, na época da Unijuí, a gente tinha o grupo do GPEC, tinha a convivência com os outros colegas, parece que há uma simetria de aproximação maior, a gente se reunia, até hoje a gente se encontra ainda, então
parece que esse estreitamento, a convivência com os outros, essa familiaridade, ela é muito forte, pelo menos na minha experiência que eu tive na Unijuí, e eu acho que isso nos constitui muito, né? E essa experiência a gente consegue levar adiante. Então, hoje a gente consegue ser uma pessoa bem ponderada com os outros, com as dificuldades que os outros têm, quanto à compreensão disso, né? Então, essa vivência que a gente teve, eu acho que é um dos grandes aprendizados que a gente leva para frente. Acho que é isso. Obrigado a todos aí. Obrigado, professor Milton. Não sei se o professor Aloísio quer falar mais alguma questão, professor Aloísio. Professor Lindomar também? Eu gostaria apenas de agradecer de estar aqui, de conhecer o nosso guri, o Sidney, né? Gostei tanto, gostei muito de você, foi um prazer. E gostaria, sim, de manifestar o desejo de, quando for possível, a gente se encontrar pessoalmente. Eu sei que na minha época tínhamos uma chácara lá fora, que a gente fazia churrasco lá. Eu não me lembro mais como é que era aquela chácara, mas lá a gente se encontrava e a gente não só se encontrava, mas discutia também. A nossa vida acadêmica ia para além dos muros da universidade, né? As discussões acadêmicas que a gente fazia no âmbito das próprias amizades. Eu gostaria de ter um momento de volta dessa questão. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Sidney, parabéns por essa tua trajetória e estar aí comandando este programa. Obrigado. Quem me deu a palavra, né? Antes fez referência ao professor Cláudio, né? Na verdade, ele que puxava, era o titular da disciplina, então Paulo Fences-Seifer e eu integrávamos um trio, né? E faz agora já 2 anos que juntei uns textos que já tinha e publiquei num livro, Hermenêutica da necessidade de interpretar para um modo de pensar. Então, acho que expressa bem a minha caminhada hermenêutica, né? Questão da interpretação como método, quase dá para dizer, e para um modo de pensar. E tenho na verdade, estou pouco contato com a academia hoje, né? Tenho mais de uma caixa cheia desse livro, né? Se interessar isso aí, possivelmente tem lá em Ijuí também, porque a editora lá que fez, né? Não sei, se tiver vontade, eu posso mandar alguns para aquele lado lá. Vamos divulgar, professor, vamos continuar divulgando. Obrigado pelo convite e parabéns pelo evento. Muito bom. Muito obrigado, professor Aloísio. Eu tive a honra de receber de presente essa obra sua quando eu estive em Santo Ângelo, né, no evento do seminário. E tá certo. Já li uma parte muito, com certeza, né? O professor Aloísio é uma autoridade em hermenêutica no país, né? E particularmente em Schleiermacher, né? Então, é uma obra muito especial, muito importante para todos nós, né, professor Aloísio? Então, com certeza, vão continuar divulgando a sua obra. Muito obrigado pela sua presença e continue conosco, né, professor Aloísio? Continue aí, né, na sua proximidade e, se possível, continuar também produzindo, né, escrevendo, porque sabemos do seu tempo de estudo e de dedicação a essa questão, né, da filosofia. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Ximena aqui também, de modo muito especial, Ximena, né? E ao te agradecer, saudar todos os estudantes que acompanharam esse evento, os mais de 700 egressos desse programa, do qual eu faço parte, Ximena, do qual, né, nós aqui muitos fizemos parte, a Laís que nos acompanha, e todas, né, a UPN, que nos acompanha de modo muito especial nesse evento, Ximena, né? Quero abraçar todos os professores que participaram aí com palestras maravilhosas, né, que mostraram um pouco essa tradição forte, né, da UPN do ponto de vista pedagógico, científico, epistemológico, filosófico e social, né? Então, nós aprendemos muito com os nossos irmãos. Eu acredito que nós precisamos fortalecer esses vínculos. Esse é o nosso desafio, né, professora Eva, professora Maria Cristina, é fortalecer a internacionalização. E você, Ximena, nos orgulha muito, né?
toda essa tradição latino-americana, a força, né, intelectual, a presença afetiva, a capacidade de se relacionar, né, e, sobretudo, de pensar. Tá? Então, cada vez que um de vocês participa de uma sala de aula nossa aqui na Unijuí, com certeza nós temos um espetáculo, né? Assim, uma abertura imensa de pensamento. Né? Me lembro de todos vocês aqui nas aulas, né? Temos o Juan, a Jaqueline aqui conosco agora, tivemos o Daniel, né? E muitos outros e muitas outras. Então, Ximena, receba nosso abraço, né? E te abraçando, eu abraço a todos os nossos estudantes que estão conosco no programa e que, sobretudo, também já estiveram. Eu quero aqui também saudar, de modo muito especial, toda a equipe organizadora, a professora Maria Cristina, toda a equipe técnica do Regis, todos aqueles que ajudaram na avaliação de trabalhos, né, toda a comissão científica do evento, parabenizar todos os que publicaram trabalhos no evento. Né? A iniciação científica é algo fundamental, e o desenvolvimento na pesquisa do mestrado e doutorado é algo essencial e central. Então, nós tivemos aí 140 trabalhos magníficos, né, professora Maria Cristina? Trabalhos muito bem produzidos e que mostram a força, né, dessa tradição, né, professor Lindomar, que continua muito forte em nós. Essa tradição da pesquisa, da construção da autonomia intelectual, da capacidade de pensar, de teorizar, e, sobretudo, né, não só de ter domínio teórico, mas ser capaz de socializar, ser capaz de comunicar. Né? Então, eu parabenizo, eu assisti a umas 4, 5 salas ontem que eu pude acompanhar, e a gente percebe esse crescimento. Nós mesmos somos resultados disso. Eu quero também cumprimentar todos aqueles que estiveram conosco ontem relatando suas histórias de vida, nossos egressos. Quero cumprimentar os pós-doutorandos que relataram as suas histórias de vida hoje. Quero agradecer à Universidade Pedagógica da Colômbia, o Centro de Investigação e Estudos da Criança UMIA de Portugal, que estiveram aí, né, mobilizados pela professora Eva, pela professora Maria Cristina, né? Infelizmente, a professora Graça não esteve conosco, mas é uma força muito grande essa nossa vinculação com a internacionalização, e reconhecer nossa co-irmã, a UPF, e também a Unibalsas. Né? Nós temos um Minter e um Dinter com a Unibalsas do Maranhão. Nós queremos agradecer a nossa querida UPF, no nome do nosso querido colega Altair Fávero, e também agradecer em nome do nosso querido Fábio Pilati, né, a essa força aí, e toda essa comunidade, são quase 30 estudantes aí, professor Aloysio, professor Milton, né, da Unibalsas, que fazem o Minter e o Dinter aqui na Unijuí. Eu comunico a vocês que nós temos mais de 70 inscritos já para o nosso processo seletivo de mestrado e doutorado, o que é algo bastante significativo para uma época tão difícil como a nossa, e que mostra, né, professor Lindomar, que nós ainda temos e ainda somos uma instituição de referência de pós-graduação em educação no Brasil. Né? Nos orgulhamos muito dessa nota 5, professor Walter. Ela não vem ao acaso, né? Ela vem com a força de todos vocês, né? E de todos os estudantes que ajudam e continuam a construir. Então, professora Maria Cristina, eu vou encerrar aqui minha fala, né? E entre o sonho e a realidade, eu quero dizer que é isso. A realidade é dura, né? Mas o sonho é aquele movimento, né, que insiste em acreditar de que somos nós que criamos o mundo, né, e que se nós somos essa espécie criadora, né, ontocriativa, nós podemos recriá-lo. Então, eu lhe parabenizo e a todos, né, porque a sua força esteve presente em todos os momentos desse evento e a sua energia nos articulou e nos encheu de esperança e de vínculos de solidariedade. Meu sentimento de afeto a todos que estiveram conosco, meu sentimento de alegria, porque, afinal, o espaço do conhecimento é também o espaço desse desejo de conhecer, dessa busca do saber e do encantamento permanente com o aprender. Muito obrigado, gente de coração. Fiquem bem, levem nosso abraço, estejam sempre conosco na Unijuí. Obrigado. Eu só quero agradecer a todos, então, que confiaram na minha coordenação do evento. Tentamos fazer o melhor possível, né? E daí, dentro de todas os percalços e contingências pela pandemia, porque quando nós começamos a pensar o evento em março, a gente ainda não tinha, né? Foi na aula inaugural desse ano, a gente não tinha nem ideia da pandemia. Depois, metade de março começou, e a partir dali a gente foi criando as possibilidades. Ousamos, inclusive, pedir auxílio para a FAPERGS, que também temos que agradecer, para fazer um evento misto.
Mas quando chegou em julho, a gente já percebeu que não tinha mais como fazer misto, tinha que ser todo online. Então, eu agradeço todas as pessoas que compreenderam essa nossa ousadia e a toda a equipe de apoio. Sem as bolsistas da nossa comissão central, como eu digo, nós não teríamos conseguido fazer esse evento. Além delas, os outros bolsistas que colaboraram com a avaliação dos trabalhos, os professores, nós conseguimos arregimentar, né, digamos assim, ex-alunos, egressos que colaboraram com as avaliações também, que fizeram questão de trazer seus alunos. Então, nós temos muitos trabalhos que foram inscritos trazendo, sendo nossos netos, né, alunos de egressos nossos. Então, eu acho que a gente cumpriu o pretendido. Eu sempre faço questão de trazer um espaço para a gente compartilhar as pesquisas e os trabalhos que a gente está fazendo atualmente, porque me parece que não adianta a gente só ouvir palestras se a gente também não coloca na rua, né? Não publica novas possibilidades. E então eu quero comunicar que nós temos 140 trabalhos inscritos, vai sair a partir da semana que vem, a gente vai colocar no ar os trabalhos nos anais, e alguns trabalhos que foram inscritos, segundo os critérios de avaliação estabelecidos, poderão ser publicados no e-book. Nós vamos ter um e-book com o apoio da FAPERGS, com as palestras, os textos de todas as palestras que foram feitas e mais os melhores trabalhos inscritos no evento e que foram apresentados. Então, agradeço muito a colaboração de todos e espero que, quando os anais do evento e o e-book estiverem disponíveis, vocês consigam ter mais um pouquinho desse grande evento que foi o 21º ENACED e primeiro CIEPEC. E lembrando também que, com isso, inaugurando o 21º ENACED aqui em Ijuí, a gente toma posse do ENACED, de acordo com o professor Celso e a professora Ede. De fato, o PPGEC tem que assumir esse evento também. Então, nós queremos esse Encontro Nacional de Educação com o Seminário Internacional de Estudos e Pesquisas em Educação nas Ciências. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de reforçar os agradecimentos a todos que estiveram conosco na realização do 21º Encontro Nacional de Educação e primeiro Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos em Educação nas Ciências. Organizadores, convidados e demais participantes, nosso muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite.